Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de conforto, de exortação, de edificação, uma palavra de esperança. E que nesse dia Deus possa falar ao seu coração. Desde já, quero desafiar você a assistir esse vídeo no YouTube, a se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e deixar lá o seu like ou dislike e o seu comentário. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Eu quero começar lendo 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 em diante, que diz: E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas. Amém? Nós temos aprendido sobre os problemas, as aflições e a forma como os nossos corações são revelados em meio a essas circunstâncias. Como que nós expressamos aquilo realmente que somos. Como que nós tiramos as máscaras e nos revelamos. E temos aprendido aqui no livro de 2 Reis sobre uma situação, né? O povo de Samaria, eles estavam passando por um momento muito difícil. O rei da Síria, Ben-Hadad, havia cercado a cidade e a cidade estava sitiada, de forma que ninguém podia entrar nem sair. E houve ali uma grande fome na cidade, todas as reservas de mantimento tinham se acabado, ao ponto deles comerem cabeça de jumento e esterco de pomba. E nós vimos já aqui alguns corações, por exemplo, o coração daquelas mulheres, que em meio à necessidade, a primeira coisa que fez foi sacrificar a família. E também vimos o coração daquele oficial que estava ao lado do rei. Entende? Que em meio às dificuldades e às necessidades e diante da promessa do Senhor, ele duvidou e se mostrou incrédulo. E ele então viu as bênçãos do Senhor, mas não pôde desfrutar. E agora nós estamos vendo a forma como Deus usou para cumprir a sua promessa e abençoar aquela nação, abençoar aquela necessidade, suprir as suas necessidades. E temos visto então que Deus trabalha de formas misteriosas, e Deus usa o impossível, Deus usa o irreal. E Deus então aqui está usando 4 leprosos. E já aprendemos algumas lições. Primeira, que são só 4 leprosos. Ok? Homens anônimos. Ninguém sabe o nome deles. Ninguém sabe as suas famílias. Nem de onde vieram e nem o que aconteceu depois. Apenas 4 leprosos. A segunda lição que nós aprendemos, que é tão importante, que eram homens miseráveis. Eles eram leprosos. Entende? Eram homens fisicamente doentes. Eram homens excluídos da sociedade. Eram homens que viviam ali nas beiradas da cidade. Mas são justamente esses que Deus usa. A lição que nós vamos aprender aqui, e ela é tão importante, ok? É que a importância de arriscar. Normalmente na vida, diante dos problemas, diante das necessidades, diante dos nossos anseios, nós temos 2 escolhas: ou você arrisca,
ou você cruza os braços e fica esperando, entende? E fica parado, e fica na inércia. Então nós vamos aprender aqui sobre como é importante arriscar. Nem sempre nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nem sempre. Não está revelado. Olha, você deve pedir essa moça em namoro. Ou você deve buscar esse emprego. Ou você deve se arriscar e montar esta empresa. Ou você deve fazer essa viagem ou não. Não está escrito. Ok? Então, você tem duas opções. Ou você arrisca, ou você cruza os braços. E aqui nós vemos esses 4 leprosos dessa forma. Qual foi a situação aqui? De repente eles estavam ali entre os muros de Samaria e o arraial dos sírios. E eles estavam ali no meio. E eles então param e começam a pensar, peraí, olha, se nós formos até a Samaria, nós vamos morrer de fome, porque lá há fome. Se nós ficarmos aqui, nós também vamos morrer. Então, olha, lá com os sírios, que são inimigos, lá tem comida. Olha, vamos lá. Quem sabe? Quem sabe chegando lá, eles têm misericórdia e nos dão comida. Ou então, vão nos matar. De toda forma, nós já estamos mortos. Nós vamos morrer. Entende? Já viu aquela coisa? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Então nós já estamos desse jeito. Vamos arriscar? Vamos arriscar. E foi isso que eles fizeram. Então eles passaram a parte daquela noite e logo de madrugada eles se levantaram e saíram em direção ao arraial dos sírios. Mas nós aprendemos aqui algumas lições muito importantes. É que na vida nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos sair de cima do muro. Os problemas, eles não se resolvem por si só. Nós precisamos decidir enfrentá-los. Então, você só vence algo quando você o enfrenta. Então, para de fugir dos problemas. É hora de resolver na força do Senhor. É hora de resolver os seus problemas. Você tem que tomar uma decisão. Alguém disse uma vez que pior do que arriscar e fracassar é nunca fracassar por nunca ter tentado. Então isso é muito pior. Então a importância, esses homens aqui, o que eles fizeram? Eles arriscaram. E muitas vezes na vida, você precisa de fazer uma escolha e você precisa de arriscar. Você não sabe qual é a vontade do Senhor. Então, aprendamos com esses 4 leprosos. O que eles fizeram? Eles pegaram e analisaram. E colocaram as probabilidades, as opções na mesa. As opções. Se nós ficarmos, nós vamos morrer. Se nós irmos até Samaria, nós vamos morrer. Olha, ali há uma saída. Vamos tentar, quem sabe? Quem sabe Deus usa de misericórdia e graça. De toda forma, nós estamos mortos. Amados, muitas pessoas passam suas vidas e nunca se arriscam, nunca tentam. Nós vivemos hoje um mundo, uma situação difícil, essa pandemia. Muitas pessoas têm perdido o seu emprego. Muitas pessoas têm, perdido o seu sustento. E o que fazer? Ficar de braço cruzado? Não. Tenta alguma coisa, se arrisca. Analisa aquilo que Deus muitas vezes está colocando no seu coração, aquele pensamento, aquele projeto. E está lá. Se levanta e faça. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é isto. Há um tempo atrás eu fiquei pensando,
Eu tenho no meu coração o desejo de compartilhar aquilo que me dá esperança, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, peraí, se eu ficar parado, sem fazer nada, tá, as pessoas não vão ouvir. Se eu ir ao templo, o templo está fechado. Então, vamos começar a gravar, quem sabe? Quem sabe Deus abençoa e muitos como você vão parar para ouvir e ouvir um pouco da palavra do Senhor e Deus vai abençoar. Arriscar. Agora, a segunda lição que nós aprendemos aqui tão importante é que quando Deus está no negócio, Deus abençoa aqueles que se arriscam. Quando Deus está no negócio, Deus abençoa aqueles que se arriscam. E é o que nós vemos aqui. Enquanto aqueles leprosos estavam caminhando em direção ao arraial dos sírios, o que aconteceu? Deus foi à frente. E lá houve um grande terremoto, um barulho ensurdecedor. E aqueles homens, aqueles soldados, eles levantaram naquela escuridão. E sabe, diante daquele barulho, eles imaginaram, olha, o pessoal de Samaria, eles alugaram exércitos. E eles estão marchando contra nós, olha, isso é som de cavalos. E eles vão nos destruir. Então o que eles fizeram no meio da noite, ali da madrugada, eles se levantaram e para salvar suas vidas, eles fugiram. E deixaram tudo. Deixaram seus cavalos, deixaram seus jumentos, deixaram suas vestes, deixaram suas armas, deixaram toda a comida. E quando aqueles 4 leprosos chegaram ali, eles viram as bênçãos de Deus. E a Bíblia diz então que eles entraram numa tenda, eles comeram, eles beberam, e eles foram para outra tenda e comeram e beberam. Quando Deus está no negócio, Deus abençoa aqueles que se arriscam. Então pare de ficar parado. Pare de ficar na inércia. Tome uma atitude. Tome uma decisão, faça alguma coisa. Se arrisca. E Deus vai te abençoar. Deus vai à frente de você. E Ele vai cuidar, Ele vai aplanar os caminhos tortuosos. Ele vai derrubar as portas de ferro. Ele vai estraçalhar as trancas de bronze. Porque esta é a promessa do Senhor. Apenas tome uma decisão e se arrisque. Que Deus abençoe a sua palavra nesse dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu quero nesse momento te agradecer pela capacidade que temos de analisar as situações e fazermos escolhas, muitas vezes arriscar, Deus. Mesmo sabendo que podemos fracassar, mas sabemos, ó Deus, que quando o Senhor está no negócio, a bênção do Senhor é certa. Então eu peço por cada um agora, Deus, que poderá ou está tomando uma decisão de risco, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa aplanar os seus caminhos. Obrigado pelo teu amor, que foi demonstrado lá na cruz do Calvário por nós, quando o teu Filho Jesus morreu a nossa morte. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Continua o desafio, assista esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, caso você não for inscrito, e deixe lá o seu like e um comentário, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe. Amém.